Boa tarde, graça e paz. Shalom, meu amado, minha amada. Vamos entrando, nos assentando na nossa sala virtual, no nosso propósito de devocional desta tarde, nesse nosso encontro, um encontro marcado com um estudo, um encontro marcado com a palavra de Deus, um encontro marcado que pode mudar o nosso entendimento, amém? Queria que vocês fossem se expressando aí, como que vocês estão, mais um dia de isolamento social, mais um dia que a gente faz algumas renúncias pessoais para podermos estar vendo o bem coletivo, exercitando o amor ao próximo, sabendo que as renúncias que nós fazemos nos levarão a viver uma bênção coletiva, né? A gente tem observado os números da evolução dos infectados aqui em Bauru, são números extremamente baixos, que de certa forma eu acredito que está valendo a pena a gente manter esse nível de isolamento para que a população possa ganhar mais tempo até que a cura possa ser desenvolvida, até que a cura possa ser estabelecida ou que os protocolos de tratamento sejam melhores formatados, né? Então, a gente ganhando tempo nesse momento, eu acho que é importante. Beijo, José Carlos, Deus abençoe você, Yolanda, Maurício, Deus abençoe todos nós, Deus abençoe aí, pastora Dayana, lá de São Manuel, graça e paz, amada. Deus abençoe Angélica, Deus abençoe Ana Júlia, que Deus os abençoe. Meu querido amigo Marcelo de Itapuí, seja bem-vindo. Marcelo, se puder ficar conosco, hoje nós teremos um estudo e uma palavra abençoada, e como eu sei que você gosta de bênçãos, seja bem-vindo no nosso meio, Marcelo. Querido pastor Theo, Marcel, seja bem-vindo, Theo, saudades de você, graça e paz, discípulo amado, fiel, justo, honrado, vive por caminhos de honra, de legitimidade, né? Meus queridos, vamos chegando, vamos nos acomodando. Queria que você pudesse, nesta viração do dia, ir se esvaziando de si mesmo, entrando em espírito de adoração, para que Deus possa falar conosco nesta manhã, nessa tarde, início de noite, né? Como tem sido bom esse nosso tempo juntos, como tem sido prazeroso este tempo investido no conhecimento, no aprendizado. Eu tenho procurado trazer sempre uma palavra de vida, um estudo que nos acrescente conhecimento. Ellen, Deus abençoe Lindóia, todo o circuito das águas aí, que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre esta região, sobre esta cidade, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre toda a sua família, Ellen. Deus abençoe. E eu vou te pedindo, né? Cada um de nós podemos clicar aí em compartilhar e levarmos esta live a mais pessoas, amém? Meus amados, meus queridos, né? Eu não quero ser muito delongado hoje, eu vou procurar ser sucinto, breve, né? Mas o que eu tenho para dizer hoje para você é algo que talvez vá mudar alguns conceitos que você tenha, que você talvez não tenha aprendido, e que hoje o ensinamento do Senhor pode trazer uma revelação para as nossas vidas, baseado na palavra, no conteúdo e no ensino, amém? Sejam bem-vindos, sejam amparados pelo Espírito Santo, e que o Senhor possa falar conosco nesta tarde, nessa viração do dia, como tem falado inúmeras vezes,
Hoje não vai ser diferente. Eu tenho certeza que Ele vai nos apresentar um direcionamento, nos apresentar uma virtude e nos trazer algo para poder nos acrescentar. Amém? Vamos orar? Vamos apresentar esse tempo ao Senhor, que Ele possa nos abençoar, que Ele possa nos edificar. Camila, graça e paz, Deus abençoe. Dona Leni, mãe do pastor Marcel, seja bem-vinda, esteja conosco, Deus acompanhe, Deus a proteja, zele, guarde. Shalom, amados, shalom, que a paz do Senhor esteja conosco, amém? Feche seus olhos. Senhor, nós apresentamos esta viração do dia, Senhor, a Ti. Pai, este nosso propósito de lermos a palavra, de meditarmos, de refletirmos, Senhor, vai muito além, Senhor, de um propósito de conhecimento humano, mas vai, Senhor, atingir um propósito de recebermos de Ti uma direção, a palavra revelada, um rema, Senhor, para as nossas vidas, para as nossas famílias, para o nosso entendimento. Senhor, nos abençoe novamente nesta viração do dia, nesse final de tarde, início de noite, que nós, meu Pai, possamos ter a Tua presença como nossa companhia, que a Tua glória, Senhor, possa nos invadir, nos trazendo, Senhor, uma palavra de renovo, uma palavra de esperança e uma palavra de vitória. Assim, Senhor, nós cremos, assim nós declaramos e assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém. Meu querido, ontem nós fizemos toda uma reflexão baseada na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E eu queria dizer para vocês, muitos de nós têm em mente que a Páscoa é a celebração de um dia. Na verdade, a Páscoa não é a celebração em um dia. A Páscoa é celebrada em 7 dias. E a Páscoa sendo celebrada em 7 dias, Jesus, quando entra em Jerusalém, e ele foi aclamado como Baruch Rabá Beshem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana, filho de Davi, seja bem-vindo. Este homem estava cumprindo um propósito, que era participar de uma das 3 festas que foram instituídas pelo Senhor como sendo festas perpétuas, para que todos comemorassem para todo o sempre. Quando nós falamos das 3 festas perpétuas, nós falamos de Páscoa, nós falamos de Pentecostes e nós também falamos da festa de Tabernáculos. A festa da Páscoa e a festa de Pentecostes, elas são muito comuns na igreja, elas são muito comuns no conhecimento e no conteúdo teológico, e muitos têm se esquecido da festa de Tabernáculos. Mas eu queria que você pudesse compreender que nós estamos falando disso já há alguns dias, desde a semana passada, de estabelecermos um nível de verdade para as coisas do Senhor, para que estas coisas possam nos trazer bênçãos, E voltar à essência, voltar às primícias, voltar aos primórdios, é nós compreendermos que as 3 festas que o Senhor nos proporcionou, que as 3 festas que o Senhor instituiu, são 3 festas que nós precisamos estar restaurando nas nossas vidas, nos nossos ministérios e no conceito teológico da igreja. E a primeira das festas é a festa da Páscoa. A festa da Páscoa também é chamada de festa dos pães asmos, ou da festa dos pães sem fermento, ou pães ázimos. É uma festa que foi instituída há muitos anos atrás e que ela tem um verdadeiro conceito baseado na saída do povo do Egito, quando eles sacrificaram um carneiro
para que esse carneiro tivesse o seu sangue passado nos umbrais da porta e esse carneiro fosse comido em família, para que a maldição do anjo da morte não alcançasse a casa que tivesse celebrado aquele ato profético de sacrificar o carneiro, com o sangue do carneiro passar nos seus umbrais e celebrar na sua casa comendo aquele carneiro. Quando nós olhamos para a Páscoa genuína, nós olhamos para uma valorização que veio de uma instituição do Senhor lá no Antigo Testamento. Assim também como foi a festa de Pentecostes, que também era chamada de festa das semanas, ou festa das colheitas, ou festa das primícias. E esta festa era uma festa que fazia com que as pessoas pudessem contemplar a palavra de Deus, a lei mosaica, a lei que foi dada pelo Senhor no deserto do Sinai, né? E depois tabernáculos, a festa das cabanas, eles celebravam, né, o tempo em que eles viveram no deserto, quando eles não eram nada, não eram ninguém, mas o Deus eterno, todo-poderoso, Yahvé, era o Deus que supria todas as coisas nas suas vidas. Amém? Então, olha só, nós voltamos a uma essência de buscar a valorizar aquilo que é do Senhor, uma verdade que é instituída pela palavra de Deus. Dentre tantas mentiras que o mundo tem falado, dentre tantas mentiras que o mundo tem dito, nós precisamos restaurar as verdades que vêm do Senhor. E Páscoa começa-se com a quantidade de dias que ela é celebrada. E ela é celebrada em uma semana, em 7 dias. Ezequiel capítulo 45, verso 21, diz assim: no primeiro mês, né, o primeiro mês do ano judaico é o mês de Nissan, que equivale ao final de março e abril para o calendário gregoriano romano, tá? No dia 14 do mês tereis a Páscoa, uma festa de 7 dias, pão ázimo se comerá. Durante 7 dias se comiam pães sem fermento. Durante 7 dias se comiam pães sem levedura, para celebrar a Páscoa genuína, a Páscoa verdadeira. Em Êxodo capítulo 12, foi quando Deus institui a Páscoa legítima e verdadeira, que instituiu a Páscoa para os israelitas saírem do Egito. E está assim escrito: e este dia será por memória, e celebrar-o-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento de todas as casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Amém? Glória a Deus, meu amado, pela sua vida. Glória a Deus por você estar nos acompanhando. E eu queria hoje que você pudesse adquirir este conhecimento, este ensino, pautado na verdade, pautado na palavra, pautado na presença do Senhor, né? Quando nós olhamos para a celebração da Páscoa, a celebração da Páscoa, ela nos remete a vários atos proféticos. A celebração da Páscoa fala que nós somos chamados a viver um tempo de rompimento na nossa vida, um tempo de rompimento que trará salvação, que trará libertação e que trará, acima de tudo, provisão e prosperidade nas nossas vidas. A Páscoa, na sua essência, ela foi um chamado de Deus para
transformar toda uma geração, toda uma nação que era escrava no Egito, numa geração que rompeu o seu sobrenatural e se tornou do dia para a noite uma nação extremamente poderosa. Eu quero te dizer, nós não podemos nos esquecer disso nos momentos em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias difíceis, muitas vezes escravizado, angustiado pelas notícias ruins que estamos recebendo, pelas notícias que nos deixam inseguros, incertos. Não sabemos o que vai ser dos nossos dias futuros, não sabemos como que vai ser a nossa economia, não sabemos como seremos sustentados pela nossa força do nosso braço, não sabemos como que levaremos comida ou alimento para a nossa casa. Mas eu quero te dizer, o período da Páscoa fala exatamente sobre nós pararmos de olhar com os olhos naturais e começarmos a olhar com os nossos olhos espirituais o cenário em que nós estamos vivendo, o cenário em que Deus está nos convidando para recebermos uma vitória. E eu quero te dizer algo que você precisa tomar posse. Só vai receber algo diferente aquele que pensar de forma diferente. Só vai receber a promessa de Deus aquele que profetizar e declarar que ele está tomando posse dessa promessa do Senhor. E eu queria que você pudesse olhar para a nação de Israel. A nação de Israel ouvia Moisés dizendo: Deus irá nos libertar. Deus tem um propósito para as nossas vidas. E aquela nação de Israel era impactada por uma palavra que eles iriam sair daquela escravidão e seriam conduzidos para uma terra que mana leite e mel. E a fé deles fez com que eles acreditassem nos atos proféticos que Moisés pediu para que fossem estabelecidos sobre aquela nação. E a fé deles fez com que eles proclamassem, eles exercitassem e eles colocassem em prática a fé na palavra do profeta, para poder crer que a palavra do profeta era verdadeira e seria com eles até o final, e eles viveriam uma promessa que os levaria a morarem numa terra que mana leite e mel. Eu quero te dizer o seguinte: acredite que Deus tem propósito para a sua vida. Acredite que este cenário que nós estamos vivendo, de dificuldades, de problemas, de aflições, de angústias, muitas vezes não sabendo o que nós faremos amanhã ou a semana que vem, ele tem um pano de fundo para que Deus possa realizar algo tremendo nas nossas vidas. Primeiro, em cada um de nós, como tementes ao Senhor, que estamos mergulhados numa palavra, num ato profético, numa semana que é a semana de vitória, que tudo nesta semana indicava, quando nós olhamos para o cenário bíblico, para o cenário dos tempos de Jesus, uma semana que indicava que tudo daria errado. No entanto, tudo deu certo. No entanto, todo o cenário natural foi transformado numa visão sobrenatural que trouxe a maior conquista de Deus para a humanidade. E eu não tenho dúvidas que é nesse cenário que Deus irá trabalhar nas nossas vidas e que as nossas vidas serão usadas para sermos testemunhas do grande livramento que nós temos, que a nossa casa tem tido, que a nossa família tem recebido, e que nós poderemos dar esse testemunho às nações da terra, para que as bênçãos do Senhor continuem vindo sobre as nossas vidas. Amém? E hoje eu queria mergulhar com você, num estudo, numa reflexão, num momento de Jesus, quando ele passou também a cumprir
a semana da Páscoa. Eu preciso falar com você algo, né? Às vezes a gente acha que as coisas acontecem na Bíblia por coincidência. Porém, Jesus, ele era um judeu que cumpria a lei, que era obediente a tudo que tinha na lei. E Jesus sobe a Jerusalém para poder participar da Páscoa. No domingo, ele entra em Jerusalém e é aclamado como o rei que haveria de vir, o rei que estava voltando. E aí, conta-nos a palavra que ele entra em Jerusalém, que ele vai até a sinagoga, que ele purifica o templo, que ele expulsa os mercantilistas e os mercadores do templo, e ali ele prega, cura, liberta, transforma as pessoas. E que ele sai de Jerusalém e vai a Betânia. E no outro dia ele volta a Jerusalém. E aí eu queria meditar exatamente com você hoje sobre isso. O que acontece no outro dia, quando Jesus retorna a Jerusalém. E a palavra de Deus que eu queria compartilhar com você hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso 18, que diz assim: E de manhã, voltando para a cidade, Jesus teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. Só tinha folhas na figueira. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondeu-lhes, dizendo: Em verdade vos digo que, se tiveres fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito a esta figueira, mas até a este monte disserdes: ergue-te e precipita-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém? Esta palavra é de vitória para a sua vida, essa palavra é de bênção para a tua casa, essa palavra é de conquista para você. E eu queria refletir nesta tarde, refletir neste início de noite, nessa viração do dia, sobre o que significa isso nos nossos dias atuais, das nossas vidas. O que significa isso para mim e para você? Amém? Reginaldo Polaco, Deus te abençoe, seja bem-vindo, graça e paz. Bia, Deus te abençoe, graça e paz, seja bem-vindo. Tantos outros que chegaram aí, eu estava empolgado falando, não dei as boas-vindas a vocês. Deus os abençoe, Deus os ampare, Deus os guarde, Deus os proteja, Deus os livre de todo mal, assim seja, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, compartilhe aí a nossa live, para que a gente possa ter uma abrangência maior. Voltando, né? Quando nós olhamos para a figueira, e eu queria primeiro explicar para vocês o que é a figueira na palavra de Deus. A figueira na palavra de Deus, ela está associada com a volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus que volta para sarar a sua igreja, o Senhor Jesus que volta para tirar a sua igreja das aflições, o Senhor Jesus que volta numa volta triunfal. E a figueira também está associada à nação de Israel, o modelo da nação de Israel. Então, a figueira ela está associada à glorificação que nós teremos através da volta de Jesus, e ela está associada ao perfil da nação de Israel, a perfil escatológico, ao perfil da nação de Israel, que é quem aponta para o tempo da volta de Jesus. Amém? Então, é uma associação das duas coisas. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 32, nós podemos ler algo muito interessante que diz assim: Aprendei-vos, pois, a parábola da figueira.
quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Sabei que eu estarei próximo às portas. Jesus dizendo: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Amém? Pastor Luiz Gustavo, graça e paz, Deus abençoe, seja bem-vindo. Meus queridos, preste atenção. Jesus está dizendo que quando nós olharmos para a figueira e vemos que a figueira começou a ter flores, começou a ter folhas, os frutos se apresentam próximo do verão, e estes seriam os sinais de que a volta de Jesus estariam próximos. Assim como nós sabemos identificar a florada, a frutificação da figueira, nós também saberíamos entender que quando a figueira estivesse dando os seus frutos, esses frutos nos remeteriam a saber que a volta de Jesus estava a se acontecer, a se suceder. Quando nós compreendemos que a figueira, ela está ligada à nação de Israel, nós vamos saber que quando a nação de Israel começar a dar os seus frutos, quando a nação de Israel começar a se converter ao cristianismo, a Jesus Cristo, a aceitar Jesus Cristo como o seu Salvador, e nós vemos os judeus messiânicos invadindo a Terra Santa, quando nós vemos a nação de Israel vivendo em paz, vivendo tranquila, vivendo os frutos do Espírito Santo, vivendo a manifestação da glória do Senhor, nós poderemos dizer: o fim está próximo, Jesus está voltando, Jesus está chegando. É tempo de nós olharmos para Israel, é tempo de nós olharmos para a figueira e observarmos como estão os sinais da volta do Senhor. Como estão os sinais, a frutificação desta nação, para que nós possamos dizer: o Senhor Jesus está às portas e Ele está chegando para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja, para que a sua volta triunfal seja marcada, para que as bodas do Cordeiro possam ser instituídas, possam ser instauradas. Nós precisamos olhar para a figueira, olhar para esta nação que vive hoje algo que talvez ainda não aponte para a volta de Jesus, que ainda não reconheceu o senhorio de Jesus, que ainda não foi impactada por um avivamento e que ainda não tem os frutos deste avivamento. E eu queria refletir com você exatamente sobre isso. Quando nós olhamos para a nação de Israel, nós também olhamos para o pecado do primeiro homem. Adão, quando peca, ele tece, ele cria para si vestimentas com folhas de figueira. Porém, as folhas de figueira não conseguem tirar dele o pecado, nem deixar de se expor à sua nudez diante do Senhor. A nação de Israel não tem autoridade para encobrir os pecados, para trazer vestes novas. Quando nós olhamos para esse modelo, nós percebemos que somente Jesus tem autoridade de nos dar uma veste nova, uma veste branca, uma veste purificada pelo seu sangue, que foi o sangue vertido na Páscoa genuína, na Páscoa do Cordeiro, na Páscoa do Cordeiro que é imaculado, que não tem mancha, que não tem pecado, que não tem sequela, que não tem nada que possa lhe trazer acusação. Meu querido, que tremendo nós sabemos que nós temos Jesus nas nossas vidas. Que tremendo nós sabemos que nós temos Jesus que nos ampara, para que do sangue dele
nós pudéssemos ter a certeza da nossa salvação, da nossa redenção, da gloriosa presença de Deus nas nossas vidas, que nos faz crermos nos frutos do Espírito Santo, para que nós possamos ser frutíferos, para que nós possamos dar testemunho, para que nós possamos ter intrepidez e ousadia para pregarmos a tempo e a fora de tempo, até os confins da terra. Meu querido, minha querida, nós precisamos aprender com esta parábola da figueira. Nós precisamos tomar posse desta parábola para as nossas vidas. E eu queria dizer a você: cuide para que você não seja uma figueira sem frutos. Mas pastor, o que quer dizer isso? Eu queria refletir com você agora a essência do que Jesus viveu quando ele viu aquela figueira sem frutos. Olhe só, Jesus entra em Jerusalém na Páscoa, no período da Páscoa, e o período da Páscoa, digamos que seja abril para nós. Abril é o início da primavera no hemisfério norte, em Jerusalém. O início da primavera, as figueiras estão somente com os seus galhos sendo revitalizados. As figueiras, no início da primavera, não têm flores, não têm folhas e não têm frutos. As figueiras darão seus frutos no início do verão, como nós lemos no Evangelho de Mateus agora há pouco. A figueira dá os seus frutos no início do verão. E olha só que interessante. E Jesus entra no início da primavera em Jerusalém e vê uma figueira cheia de flores, de folhas, porém sem frutos. E nós precisamos compreender que a figueira, primeiro ela dá a flor, depois ela dá o fruto e depois ela dá as suas folhas. Então, era uma figueira que estava ali e que não estava cumprindo o seu papel. Ela tinha invertido os valores. Ela estava vivendo apenas numa aparência. Estava vivendo apenas uma forma decorativa. E aí eu quero mergulhar neste estudo com você. A nação de Israel era representada por esta figueira. E a nação de Israel vivia naquele momento um alinhamento do tempo de Deus com o tempo do homem, para poder gerar um tempo sobrenatural e viver a glória do Senhor. E era uma igreja que estava vivendo de fantasia. E era uma igreja que estava vivendo apenas uma folhagem, apenas uma roupagem. Era uma igreja que estava vivendo a incredulidade e a religiosidade e não tinha frutos. Na Páscoa, nós somos chamados, num primeiro passo, a olharmos como que nós estamos diante desse cenário de uma figueira que possa só ter flores, só ter folhas e não ter frutos. A Páscoa nos leva a mergulharmos numa revelação do Senhor, que nós temos que estar prontos para termos frutos nas nossas vidas, frutos do Espírito Santo, frutos de vitalidade, frutos para o reino, frutos num modelo aprovado, num modelo que nos legitima a vivermos algo sobrenatural nas nossas vidas. Olha só, nós somos chamados a vivermos a presença de Deus. E quando a presença de Deus nos invade, ela vem com glória, ela vem com respaldo e ela vem com resultado. A figueira necessita ter frutos. A figueira necessita alimentar. A figueira necessita frutificar. A figueira necessita ter frutos abundantes. Assim será a volta de Jesus. Assim será o que aponta para o final dos tempos, uma volta gloriosa, uma volta triunfal, uma volta onde nós seremos regozijados
por vivermos a eternidade na presença do Senhor. Meu querido, não existe alinhamento dos tempos de Deus com o tempo do homem sem que haja evidência, sem que haja frutificação, sem que haja sinais, prodígios, milagres e maravilhas. Quando Deus alinha o seu tempo, o seu kairos com o tempo do homem, que é o cronos, os milagres acontecem, a frutificação vem. Creia, creia. Páscoa é alinhamento dos tempos. A celebração da semana da Páscoa é a celebração da plenitude dos tempos, a plenitude de um tempo que trouxe uma mudança, que transformou o tempo em antes de Cristo e depois de Cristo. E assim é a nossa vida. Nós precisamos crer numa frutificação tremenda, numa frutificação sobrenatural, para que nós possamos viver a Páscoa como essência nas nossas vidas. A figueira nos fala de que nós precisamos estar alinhados à nação de Israel. Nós precisamos orar por Israel, nós precisamos clamar por Israel. A figueira nos fala em que nós precisamos olhar para um modelo que foi reprovado por Jesus, um modelo que o farisaísmo, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei colocaram fermento na massa, e a massa se tornou levedura. Meu querido, minha querida, compreenda, Páscoa é momento de nós rompermos com a incredulidade. Páscoa é momento de nós rompermos com a religiosidade. Aquela figueira vivia de aparência, a nação de Israel nos tempos de Jesus vivia de aparência, vivia uma mentira. A nação de Israel se voltava para o materialismo, para a religiosidade, para o sinédrio, e estava se esquecendo do chamado para proteger os pobres, para proteger as viúvas, para dar apoio aos necessitados e aos carentes. A religiosidade estava matando aquela figueira que não tinha frutos para poder oferecer a Jesus. E nós precisamos olhar para dentro de nós hoje. E se Jesus hoje nos pedisse quais são os nossos frutos que nós temos que entregar, o que nós temos feito? O que nós temos apresentado? O que nós poderíamos entregar hoje para Jesus e dizer: Senhor, eis-me aqui os meus frutos que levarão pessoas para a eternidade, os meus frutos que nos levarão à glorificação, a vivermos um chamado no arrebatamento, para vivermos um novo tempo na Tua presença. Estão aqui, Senhor, os meus frutos da Páscoa. Estão aqui, Senhor, os meus frutos da redenção. Estão aqui, Senhor, os meus frutos que foram colhidos através do seu sangue que foi vertido na cruz, do meu testemunho, da minha vida. Está aqui, Senhor. Nós precisamos refletir muito sobre isso, porque quando nós olhamos a igreja nos tempos de Jesus, eles até pareciam, eles até tinham intenções boas, mas eles não eram. Eles até tinham uma aparência que era uma figueira que daria frutos, mas não davam frutos. Meus amados, Páscoa fala de nós olharmos para dentro de nós e entendermos que a falta de frutos desagrada o Senhor. A falta de frutificação faz com que o Senhor não tenha prazer da figueira. E eu queria estender e dizermos que hoje nós somos a figueira que levará a glorificação do Senhor. Nós somos a figueira que o Senhor nos instituiu
para sermos um modelo, para que quando Ele voltar, nós tenhamos os nossos frutos. Nos tempos em que Jesus viveu, a figueira era a nação de Israel. A figueira continua, de certa forma, sendo a nação de Israel, para que nós possamos olhar, para que nós possamos ver os sinais da volta do Senhor. Mas hoje, o Senhor exorta a mim e a você, que nós somos uma figueira que precisamos dar os nossos frutos. Que frutos nós podemos apresentar ao Senhor hoje? Frutos benignos, frutos do Espírito Santo, frutos de salvação, um modelo que nos leve a sermos aprovados diante do Senhor, ou um modelo que tem nos escravizado com o mundo? Deixa eu te dizer uma coisa: aquela figueira secou porque ela estava estéril, ela não dava frutos. E a esterilidade de um homem, a esterilidade de uma mulher, a esterilidade de um filho, uma filha de Deus, ela tem duas origens: a incredulidade e a religiosidade. Meu querido, rompa, tire da sua vida a incredulidade e a religiosidade. Mas pastor, como que eu posso fazer isso? Exercite a sua fé. Exercite com ousadia a sua fé. Coloque em prática aquilo que o Senhor tem te ensinado. Profetiza, declare a tua vitória, declare a tua conquista, declare o teu rompimento, declare que o mundo não irá te escravizar, porque olha só como termina essa história. Jesus olha para os seus discípulos que estavam assustados. Mas Senhor, o Senhor falou e a figueira já secou. E Jesus olha para eles e fala: se vocês quiserem fazer a mesma coisa, se vocês quiserem fazer coisas maiores, se vocês quiserem viver isso, em verdade vos digo, se tiveres fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim o fará. E ele continua: em tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Meu querido, a fé tem que ser algo ativo. A fé tem que ser algo proativo. A fé tem que ser algo que saia de dentro de nós e possa frutificar onde for que nós estivermos. Quer conversar com uma pessoa que tem fé? Ouça o seu discurso. Quer falar com uma pessoa que tem fé? Ouça as suas declarações, ouça o seu falar, e você vai perceber se ela está murmurando ou se ela está declarando vitória, se ela está murmurando ou se ela está reclamando, ou se ela tem confiado no Senhor para que as coisas aconteçam segundo a sua palavra. Meu querido, eu quero te convidar hoje a romper a figueira que não dá frutos, a romper o entendimento de escravidão no passado, a romper uma escravidão de aparência, para que você possa dizer: eu sou frutífero, eu tenho fé e eu vivo a fé, eu vivo a figueira que dá frutos, eu vivo a frutificação, eu vejo a obra do Senhor na minha vida e através da minha vida. Eu te convido hoje a romper em fé, a romper todo nível de incredulidade, todo nível de religiosidade, e poder ter a certeza de que você está declarando vitória através da sua boca, através da sua vida, através dos seus hábitos e através do seu comportamento. Assim eu creio e assim eu determino sobre a sua vida, e aquele que crê, diga amém. Eu quero orar por você. Eu queria que, se você ainda tem alguma sombra
de dúvidas na sua vida, você pudesse agora apresentar ao Senhor e dizer a Deus: eu lanço fora todo nível de incredulidade. Se você ainda está associado a paradigmas religiosos, se você ainda está associado a dogmas da religiosidade que tem impedido que você ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo, eu te convido, lance fora hoje, porque Deus quer trazer frutificação na sua vida e você vai poder dizer: eu sou uma figueira frutífera, eu sou uma figueira que o Senhor encontrará frutos quando Ele vier me chamar. Quando o Senhor te chamar, Ele vai encontrar frutos, vai encontrar frutificação e você vai poder apresentar a sua vida diante dEle como um sacrifício vivo, dizendo: sim, Senhor, eu compreendi o teu chamado na minha vida. E assim eu creio e assim será. E você terá um grande testemunho de fé, de ousadia, de atitude na sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós apresentamos as nossas vidas, meu Deus, diante de Ti, neste início de noite, Senhor. Pai, nos abençoe, nos edifique, traga, Senhor, à existência a nossa fé, Senhor. Pai, que todo nível de incredulidade seja lançado fora, que todo nível de incredulidade, Senhor, possa ser jogado, meu Pai, longe das nossas vidas, que nós possamos romper em fé, Senhor. Pai, em nome de Jesus, também nós repreendemos a religiosidade que mata, que nos distancia dos carentes, que nos distancia, Senhor, daqueles que necessitam, que nos distancia, Senhor, daqueles que realmente precisam das nossas mãos, do nosso apoio, do nosso incentivo. Senhor, nós nos entregamos a Ti, para que nós sejamos uma figueira frutífera, para que as Tuas bênçãos, Senhor, possam estar nos alcançando, e em nome de Jesus, Senhor, eu declaro que esta semana, a celebração da Páscoa, Senhor, será uma celebração poderosa, e nós veremos, Senhor, o Teu mover, o Teu agir e a Tua conquista. Pai, continue nos ensinando, continue falando conosco, continue, meu Pai, nos fazendo não nos esquecer jamais da Sua promessa de livramento, de salvação, de conquista, de provisão e de prosperidade. Pai, em nome de Jesus, nenhuma praga chegará às nossas casas. Nenhuma praga, Senhor, invadirá a nossa tenda, e nós poderemos celebrar com júbilo, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Assim seja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, querido, glória a Deus, querida, filhos e filhas instituídos pelo Senhor com uma identidade sarada, curada, transformada. Figueiras frutíferas, figueiras que apontam para a volta do Senhor, figueiras que terão frutos e frutificação para dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, eu cumpri o meu propósito e eu te entrego todos os meus frutos. Assim seja sobre a sua vida, assim seja sobre o seu lar, uma semana de celebração da Páscoa tremenda, que lhe traga paz, que lhe traga prosperidade, que lhe traga provisão, que lhe traga salvação e que lhe traga libertação. Assim seja, em nome de Jesus. Amém? Compartilhe esta live, envie para uma pessoa que precisa ouvir uma palavra de renovo, ouvir essa palavra de frutificação, e leve a bênção, às vezes, uma pessoa que está desamparada, aflita e necessitada. Amém? Nós nos vemos amanhã, às 18 horas.
que eu tenha uma outra mensagem da Páscoa para a tua vida, que eu tenha uma outra mensagem da Páscoa para te edificar, para te trazer um ânimo novo, para te poder constituir um homem e uma mulher amparados pela verdade. E não se esqueça, abril é o mês da verdade. Abril é o mês de Nissan, o primeiro mês do ano judaico. Abril é um mês de primícia e nós estamos entregando uma primícia ao Senhor. As nossas vidas, a nossa devoção, os nossos atos de louvor e de adoração. Assim seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amo vocês. Nos vemos amanhã às 18 horas. Graça e paz. Beijão.